Gravação iniciada. Pronto, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono de introdução à matemática. Excepcionalmente, hoje estamos fazendo aqui pelo Google Meet, mas, como eu acabei de falar, nós teremos a gravação desse encontro, que também será disponibilizada nos ambientes das duas turmas, de licenciatura em matemática e de licenciatura em física. Estamos começando um pouco atrasados, mas vamos compensar esse horário, tá? A gente vai terminar um pouquinho mais tarde hoje, vai terminar às 9h30. Certo? Durante a aula, vocês já sabem que podem fazer perguntas, mas eu vou parar em momentos específicos para que vocês possam fazer essas perguntas. Antônio está aqui também no chat, está com a gente, então ele vai poder responder algumas perguntas que vocês venham eventualmente fazer no chat. Durante a aula, eu não vou conseguir acessar esse chat, certo? Porque eu vou estar com a tela aberta da apresentação, dos slides, então eu não consigo visualizar o chat. Eventualmente, eu vou ter que dar uma paradinha, caso algum aluno ainda esteja entrando na sala, que eu tenho que fazer a liberação manual de cada um que entra, exceto se o aluno já entrar com o e-mail do IFBA, aí que essa entrada na sala já é automática. Mas se não entrar com o e-mail do IFBA, eu tenho que fazer a liberação um por um. Então, eu vou ter que sair da tela dos slides para fazer essa liberação. Mas é coisa rápida, só clicar um botão, mas eu acho que a gente vai conseguir lidar com isso aí sem problemas. No mais aí, pessoal, tudo certo? Tudo direitinho? Vocês já conseguem ver uma tela aí no um plano cartesiano, 2 eixos coordenados? Positivo. Beleza, Antônio. É ok, Lodoio, obrigado. Viu? Vocês escutam bem, né? Yuri, valeu. Então, está todo mundo escutando, vamos seguir. Na aula passada, a gente estava falando sobre relações binárias e funções, né? E a gente chegou a discutir vários aspectos, né? A definição de relação, a definição de função, que era uma relação binária que tinha exigências para que aquela relação fosse uma função. E aí a gente falou sobre essas exigências e eram duas, né? As exigências para que uma relação binária fosse uma função eram: primeiro, não poderiam faltar elementos a serem relacionados no conjunto de partida, ou seja, todo o conjunto de partida teria que ser o domínio da função. Não haveria distinção entre conjunto de partida e domínio, porque todos os elementos estavam relacionados no conjunto de partida. Já no conjunto de chegada, esses elementos do conjunto de partida, todos teriam que estar relacionados uma única vez. Então, todos estão relacionados e relacionados uma única vez. Essas eram as exigências, as condições para que uma relação binária fosse classificada como uma função. E aí, depois que a gente viu lá a função, domínio, imagem, algumas características dessa função, a gente começou a estudar também a classificação delas. Então, a classificação das funções, a gente passou sobre sobrejetora, injetora e bijetora, que tinha a ver com domínio, imagem, contradomínio, né? A função sobrejetora era aquela onde o contradomínio era igual à imagem, ou seja, também no conjunto de chegada, todos seriam utilizados, essa seria uma função sobrejetora. E a função injetora é aquela função de 1 para 1, onde cada elemento do conjunto de chegada também receberia apenas uma única flecha. A gente sabe que deve partir uma única flecha dos elementos do conjunto de partida, porque se partirem duas não é função. Mas na chegada, poderia haver dois elementos, um elemento do conjunto de chegada que partissem duas flechas para ele. Mas isso inviabiliza o fato dela ser injetora. Então a função injetora é aquela onde cada elemento do conjunto de chegada também recebe uma única flecha. E a função bijetora era aquela que era ao mesmo tempo sobrejetora e também injetora. Falamos isso na aula passada, falamos alguns detalhes sobre o gráfico de uma função injetora, né? O gráfico de uma função injetora era exatamente, né, a gente fez a associação com o gráfico de uma função, né? Então, num gráfico onde a gente tinha retas verticais, essa vertical está bem feinha. Olha, mais gente chegando, ainda tem gente chegando. Ziraldo,
Então, vamos supor que isso aqui é uma vertical. Se essa vertical corta em 2, 3 pontos, o gráfico da função significa que uma vertical, que é um valor de x, que eu estou chamando aqui de x0, possui 3 imagens, y0, y1 e y2. Então, se essa vertical que corresponde a x0, né, x0, partiriam 3 flechas dele, né, para y0, y1 e y2. Então, se parte mais de uma flecha de um elemento do conjunto de partida, então isso aqui não é uma função. Então, descaracteriza a relação de ser função, né, porque um elemento do domínio teria mais de uma imagem. Eita, que tem a gente chegando. Vamos lá. Então, aí a gente também fez uma análise semelhante a essa para as funções injetoras. A função injetora é aquela, né, que usa também os elementos do conjunto de chegada precisam receber uma única flecha. Então, o que acontece? Uma função injetora, por exemplo, não pode acontecer algo assim. E aí, ao invés da gente traçar verticais, a gente vai traçar uma reta horizontal. Se essa horizontal corta o gráfico em mais de um ponto, o que significa? Que agora nós temos um valor y0, esse valor y0 está recebendo flechas de, cadê o lápis aqui, x0, de x1 e também de x2. Então, nós teríamos partindo de x0, x1 e x2, cada um parte uma única flecha, uma única de x0, uma única de x1, uma única de x2. Então, é função. É função, mas ela não é injetora, porque na chegada, o elemento y0 recebeu flechas de 3. Ela não é de 1 para 1, ela foi de 3 para 1 nesse caso. Então, essa é uma função, mas ela não é injetora. E como é que a gente faz para identificar uma função que é injetora no gráfico? Ao traçar retas horizontais, essas retas elas devem tocar o gráfico apenas uma vez. Se toca mais de uma vez, então ela não seria uma função injetora. Retas horizontais. As verticais, ela não seria função. Ficou claro isso, gente? Falei isso na aula passada, estou repetindo para que a gente possa retomar. Tudo bem até aí? Dá um feedback aí, gente, para eu saber se vocês estão ouvindo, se está tudo ok. Tudo bem. Opa, beleza. Ouvindo perfeitamente, chegou. Beleza, obrigado. Então, tudo tranquilo. Agora, outro aspecto que a gente pode classificar a nossa função é em relação à paridade. O que significa analisar uma função em relação à sua paridade? Eu falei rapidamente sobre isso na aula passada, mas a gente não falou em detalhes sobre o que era a paridade de uma função. Analisar a função em relação à sua paridade é fazer a comparação do que acontece com a imagem de elementos que são simétricos no seu domínio. Então, eu vou partir de 2 elementos simétricos no domínio, ou seja, 2 e menos 2, 1 e menos 1, 10 e menos 10. Então, partindo de elementos simétricos no domínio, o que acontece com as suas imagens vai definir a sua paridade. Então, considere uma função de A em B, dizemos que f é par se f de menos x for igual ao f de x. Isso para todos x pertencente a A, né? Qualquer que seja o x pertencente a A, ou seja, todos os elementos do domínio. Se eu tenho que x e menos x, ou seja, elementos que são simétricos no domínio, possuem imagens iguais, essa função é dita par. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Por que f de x igual a x ao quadrado é uma função par? Repare, aqui, se eu pegar, por exemplo, x igual a 2 e menos x igual a menos 2. Então, se eu for calcular o f de 2, vai ser 2 ao quadrado, que é 4. F de menos 2, que seria o f de menos x, vai ser menos 2 elevado ao quadrado, que como expoente é par, os números negativos elevados a expoentes pares também ficam positivos, também é 4. Ora, isso foi verificado para 2 e para menos 2, mas isso não é suficiente para a gente dizer que é um par.
porque isso tem que acontecer, ó, para todos os elementos do domínio, para qualquer um elemento do domínio, e isso tem que acontecer. A gente testou isso somente para o 2 e menos 2, isso não é suficiente. Mas se eu pegasse um elemento genérico A, fosse calcular o f de A, ia ser A ao quadrado. O f de menos A, o seu simétrico, seria menos A elevado ao quadrado, e os negativos, quando levados a expoentes pares, ficam também positivos, é o mesmo A ao quadrado. Então, isso pode ser feito de forma também genérica, né, com A ao quadrado e menos A. Então, as funções, nesse caso x ao quadrado, é uma função par, porque essa característica de ter imagens iguais para elementos simétricos do domínio. Isso acontece para 2 e menos 2, 10 e menos 10, 5 e menos 5, todos os pares de simétricos no domínio, isso deve acontecer. Ok, gente? Essa é a função par. Não tem nada a ver com ser número par e número ímpar, tá? Tem a ver com imagens iguais de elementos simétricos. Mas esse nome par, a gente pode fazer uma associação, porque quando a função é do tipo polinomial, que a função é do tipo polinomial, a função do tipo polinomial é aquela cuja expressão é formada por um polinômio, uma soma de monômios, né? Que tem, nesse caso, a variável única x, a gente vai ter todas as nossas variáveis, no caso o x, em todos os seus termos elevados a expoentes pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu tenho apenas expoentes pares em uma função polinomial, ela vai ser uma função par. O mesmo a gente pode dizer sobre a função ímpar. Só que na função ímpar, repare o que acontece, ó, elementos simétricos, menos x e x. Só que as imagens agora não serão iguais, elas serão também simétricas. Olha o menos aqui, ó. Na função par, quando eu tomo x e menos x, as imagens são idênticas, mas na função ímpar, quando eu tomo x e menos x, as imagens serão simétricas. Esse é o caso da função x ao cubo. A gente pode fazer um teste aqui, ó, de pegar nessa função f de x igual a x ao cubo, o mesmo 2 e menos 2. Então, se eu pegar aqui, ó, f de 2, 2 ao cubo é igual a 8. Mas se eu pegar f de menos 2 elevado ao cubo, agora eu tenho números negativos elevados a expoente ímpar, eles continuam negativos, né? Aí eu vou ter o menos 8. E isso vai valer se eu pegar também um par A e menos A, né? Não é somente testando 2 e menos 2 que a gente vai confirmar que a função é ímpar. Teríamos que fazer uma análise semelhante a essa do A ao quadrado menos A elevado ao quadrado, que dá a mesma coisa. A ao cubo menos A elevado ao cubo vai dar menos A ao cubo, né? Porque se o expoente é ímpar, os negativos continuarão negativos. Certo? Bom, na mesma análise que a gente fez, né? Novamente, o nome ímpar não tem a ver com o resultado ser ímpar. Certo? Aqui o resultado foi 8. 8 é um número par. Então, o nome ímpar, ele pode ser associado aos expoentes. Se eu tenho apenas expoentes ímpares em uma função do tipo polinomial, aí eu posso dizer que ela é uma função ímpar, sim. Porque essa relação, né, de um número ímpar está elevado a um expoente, ou desculpe, um número negativo está elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo. Um número negativo elevado a um expoente par, ele fica também positivo. Então, aí a gente pode fazer essa associação com o nome par e ímpar com os expoentes de uma função polinomial. Todos pares, função par, todos ímpares, função ímpar. Uma pergunta que vem de imediato. Gustavo, e se eu tiver uma mistura de expoentes pares e ímpares? Aí a função não vai possuir paridade. Como assim não possuir paridade? Se ela não satisfaz nem a condição da função par, e a partir de elementos simétricos e imagens iguais, nem a condição da função ímpar, a partir de elementos simétricos e imagens também simétricas. E aí eu peguei esse exemplo bem simples, que é a função f de x igual a x mais 1. Vamos fazer o mesmo teste aqui com o x igual a 2 e menos 2. Deixa eu achar aqui minha caneta. Aqui. O f de 2 aqui nesse caso é 2 mais 1, que é igual a 3. E quem é o f de menos 2? É menos 2 mais 1, que é menos 1. Mas, Gustavo, aqui você teve um resultado positivo e o outro negativo. Mas só que não são nem iguais e nem são simétricos. 3 e menos 1
não são nem iguais e nem simétricos. Então, ela não se caracteriza na condição da função par e nem se caracteriza na condição da função ímpar. Então, a gente diz que, nesse caso, essa função f de x igual a x mais 1, ela não possui paridade. Então, ela não é nem par e nem ímpar. Então, vocês podem ver nos livros tanto nessa maneira, não possui paridade, ou uma função dita nem par nem ímpar. Repare que os expoentes dela aqui, ó, x é a mesma coisa que x elevado a 1, expoente ímpar, e 1, que é o mesmo que 1 vezes x elevado a 0, que seria um expoente par. Então, eu teria uma mistura de expoentes ímpares e pares nessa função polinomial. Então, essa função ela não seria nem par e nem ímpar. Somente expoentes pares na função polinomial, função par. Somente expoentes ímpares, função ímpar. Mistura de expoentes pares e ímpares numa função polinomial é uma função nem par e nem ímpar. Mas, Gustavo, a gente só vai tratar de paridade com funções polinomiais? Não. A gente pode avaliar a paridade de qualquer função. A gente vai estudar lá no final do nosso curso, quando a gente estiver estudando trigonometria, nós vamos falar sobre funções trigonométricas, por exemplo, as funções seno e cosseno. Então, são exemplos de uma função ímpar e uma função par, por exemplo. A função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par. Eu não vou trazer elas aqui agora para poder não encher a cabeça de vocês, já que a gente vai falar sobre isso com mais detalhes lá para as últimas semanas do nosso curso, certo? Então, paridade, ela pode ser analisada com qualquer tipo de função, mas as polinomiais têm essa regrinha específica que é dos expoentes. Se todos os expoentes são pares, função par. Se todos os expoentes são ímpares, função ímpar. Se eu tenho mistura de expoentes pares e ímpares, a função não possui paridade ou é dita nem par nem ímpar. Ok, gente? Tudo bem até aí por enquanto? Beleza, Nádia. A gente tem também um detalhe bacana sobre as funções pares e ímpares em relação à simetria que elas provocam, né? Essa condição da função par e da função ímpar provoca uma certa simetria em relação ao seu gráfico. A representação cartesiana do gráfico de uma função par e de uma função ímpar, ela tem uma análise interessante, né? Então, eu vou voltar aqui, vou pegar aqui vou voltar para esse gráfico cartesiano aqui. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Cliquei no botão errado aqui. Pronto. Alguém está perguntando aqui o que houve. Esperando a aula no YouTube, eu e mais 30. Ô, Josival, a gente teve um problema na transmissão do YouTube e aí teve que vir para aqui. Né? Então, excepcionalmente, começamos a aula às 20 horas aqui pelo Google Meet. Tá? Não é uma questão ideal, realmente. Colocamos no fórum de avisos, eu coloquei das duas turmas, e também foi compartilhado em alguns grupos lá dos estudantes. Eu coloquei, inclusive, lá no chat do YouTube, mas não sei por que essa informação a mensagem não ficou no chat. As pessoas perguntando cadê o link, eu respondi umas 5 vezes lá, mas a mensagem não entrava lá. Isso, no Zap também chegou lá, né, Rodrigo? Beleza. Então, pedimos desculpas aí, tecnicamente, essa pequena falha, e aí o link termina que demora um pouco a se propagar. Mas se tem alguém ainda acessando lá o YouTube e puder colocar o link dessa sala lá, deixa eu copiar aqui o link e colar aqui no chat. Cadê? Link da chamada. De fato, não conseguimos o YouTube hoje, foi isso mesmo, turma. Pronto, coloquei o link aqui no chat, e aí quem puder, está sendo gravado assim, Sérgio, quem puder compartilhar lá no YouTube, ou algum aluno que saiba que não está ainda aqui, puder compartilhar esse link, por favor. A Prígio tem uma pergunta aqui, a paridade na função polinomial somente se for de grau do exemplo x², 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 x5, x6, somente com um termo? Não, pode haver mais de um termo. Pode ser uma soma, a Prígio, e essa soma onde todos os expoentes forem pares, todos os expoentes forem ímpares. Então, posso ter x² mais 3x² mais 5x².
Então, então, se eu tenho somente expoentes pares, mesmo que seja uma soma de vários, aí é uma função par. Ou uma função ímpar formada por x, menos x ao cubo, menos 7x à quinta, mais 14x à sétima. É também uma função ímpar, porque todos os expoentes são ímpares, mesmo que tenha uma soma de vários deles. Certo? E não importa quem é o coeficiente. O coeficiente pode ser par ou ímpar, não importa. O que vale é o expoente. Mas nesse caso aí, por exemplo, da função x mais 1, que foi do exemplo aqui embaixo, eu tenho um expoente ímpar, 1, expoente par, 0. Uma mistura deles, e aí invalida a nossa paridade. Então, ela não é nem par nem ímpar. Mas eu ia falar aqui sobre a simetria das funções pares e ímpares. Isso, Yuri. Expoente ímpar, exatamente. Agora, essa regra só é válida para funções polinomiais, tá? É só uma regrinha prática que a gente usa para funções polinomiais. Mas, por exemplo, a função seno é uma função ímpar, não é função polinomial, não tem expoente. A função par é uma função trigonométrica, é uma função par. Também não é polinomial, não tem expoente, tá? Sendo assim, posso dizer que a função modular é par, depende. A gente vai também trabalhar com função modular. A função modular módulo de x é sim uma função par. Mas a gente pode ter funções modulares que não sejam o módulo não esteja envolvido totalmente na função. A função módulo de x, sim, o seu raciocínio está perfeito. Mas a função módulo de x ela pode ter um deslocamento. E esse deslocamento vai inviabilizar a paridade. Ok, Rian. Está sendo gravado assim, Rian. Antônio está dando uma força para a gente aí, está gravando no OBS Studio, ele será disponibilizado depois. Essa aula começou às 20 horas, exatamente pelo problema que a gente teve lá no YouTube. Então, só tem 20 minutos decorridos da aula, por enquanto. Bom, então, o que acontece com o gráfico de uma função que possui paridade, ou par ou ímpar? Ela vai possuir uma simetria especial. Observe. Se eu pegar aqui, dois elementos simétricos, vou pegar aqui, por exemplo, menos 2 e simétrico a ele do lado de cá, o 2. Se essa função... Opa, esse 2 ficou meio um pouco assimétrico aqui. É importante que tenha uma simetria razoável, para poder a gente tentar enxergar isso graficamente. Peraí que tem gente para entrar. Ok. Então, partindo de uma função par, por exemplo, significa que 2 e menos 2 vão ter a mesma imagem, imagens iguais. Então, eu vou dizer, por exemplo, que a imagem está aqui, 4. Vou dizer que x ao quadrado, por exemplo, 4, né? Então, menos 2 vai ter imagem igual a 4, e 2 também vai ter imagem igual a 4. Aí, se eu pegar aqui ao mesmo tempo 1 e menos 1, se for, por exemplo, a função x ao quadrado, elas vão ter a mesma imagem também, vão ter a imagem 1. Então, a proporção não está ideal, não, mas vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Eu vou ter aqui, por exemplo, esses dois pontos. Opa, tinha alguém para entrar aqui, mas caiu. Pronto, chegou mais um. Observe o seguinte, gente. Então, eu vou ter aqui uma série de pontos que vai acontecer desse lado esquerdo e uma série de pontos que vai acontecer do lado direito. Mas o curioso e interessante é verificar que é o seguinte: quando eu tenho elementos simétricos no domínio, eles estarão igualmente separados em relação a essa vertical. Essa vertical aqui, o eixo y, vai dividir simetricamente o lado positivo do x com o lado negativo do x. Certo? A vertical y, que é o y igual a 0, né, ele divide simetricamente 1 e menos 1, 2 e menos 2. Eles são simétricos. E se as suas imagens são iguais, eles estarão sobre a mesma horizontal. A horizontal do 1, a horizontal do 4, certo? Então, significa que tudo o que acontecer do lado esquerdo vai acontecer da mesma maneira do lado direito. E então eu vou ter um gráfico de uma função par simétrico em relação ao eixo y. Então, no caso da função quadrática, por exemplo, eu teria aqui, né, faz de conta que passou nesses pontos aí, tá, gente? Uma banda de parábola de um lado, outra banda de parábola, um ramo de parábola de um lado e do outro, né? Esse lado simétrico em relação a esse. Então, as funções pares apresentam sempre simetria em relação ao eixo y,
certo? Essa foi uma ilustração, né, do que acontece, por exemplo, com os pontos 1 menos 1, 2 menos 2. Isso aconteceria com todos eles, né? 1,5, 0,5, 2,02, 2,0. Todos os pontos e seus simétricos vão ter a mesma imagem, ou seja, pertencem à mesma horizontal. E como eles são simétricos, eles vão ter a mesma distância em relação ao eixo Y. Então, o gráfico ele apresenta uma simetria em relação ao eixo Y. E aí, respondendo ao colega que falou aí sobre a função modular, a função modular também acontece isso com a função módulo de x, né? Ela acontece exatamente isso, né? Os dois ramos aqui dessa função modular são simétricos em relação ao eixo y, então, o que caracteriza ela como uma função par. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma função modular assim, por exemplo, essa é uma função modular, mas não é uma função par. Eu posso ter uma função modular aqui, por exemplo, ó. Então, essa também não seria uma função par. Por exemplo, módulo de x mais 1. Essa daqui. Essa é de módulo de x menos 1, desculpe. Módulo de x menos 1, por exemplo, não é uma função par, mas é uma função modular. Então, função ser modular não é garantia de paridade, tá? Módulo de x, sim. Módulo de x menos 1, não. Ok, então funções pares apresentam simetrias em relação ao eixo y. Função modular, os valores de y são obrigatoriamente positivos? Não, Paulo. Aqui, ó, por exemplo, essa é uma função modular. Tá vendo? Para que a função seja considerada uma função modular, basta que ela possua módulo em sua expressão. Mas eu posso ter, por exemplo, ó, y é igual a módulo de x menos 2 menos 1. Então, ó, essa parte do módulo ela vai estar obrigatoriamente na parte superior do y, mas ao subtrair 1, ela vai ter que descer. E aí eu vou ter uma parte dela que está abaixo. Então, nem toda função modular ela está inteiramente contida na região superior do plano cartesiano, porque eu posso ter deslocamentos para baixo, né? A gente vai falar com isso, bastante detalhes sobre isso, e vocês vão ter a oportunidade de experimentar isso lá no GeoGebra, né? Que nossa atividade do dia 2 de dezembro, no Polo, vai ser exatamente sobre esse assunto. Beleza, Prígio? Então, agora, falando sobre a função ímpar, sobre a simetria da função ímpar. Olha, vamos verificar o que acontece aqui, né? Então, eu vou apagar essa função aqui. Se a gente observar aqui 1 menos 1, 2 menos 2, de maneira semelhante ao que fizemos com a função par. Então, agora eu vou dizer que o 1 tem um valor positivo, vou botar aqui esse daqui, não sei quem é aqui, vamos supor qualquer valor aqui. E o 2 também um valor positivo, um valor mais para cima aqui. Agora, se a função é ímpar, o que é que vai acontecer com o seu simétrico? Os resultados serão simétricos também. Então, se esse y foi positivo aqui, eu vou chamar de y1, então, para o menos 1, vai ter um valor simétrico a ele, menos y1. Vai estar aqui embaixo. Certo? E esse daqui, se eu chamar de y2, esse valor, o resultado do menos 2 vai ter que ser simétrico a ele, vai ter que ser menos y2. Então, ele vai ser aqui para baixo, menos y2. E aí, o que vai acontecer? O gráfico, 1 e menos 1 continuam simétricos em relação à vertical. 2 e menos 2 continuam simétricos em relação à vertical. Só que agora, as suas imagens não estarão na mesma vertical. Elas estarão em verticais simétricas. Uma vai estar aqui na vertical do y1, o outro vai estar na vertical do menos y1, que vai estar a mesma distância simétrica em relação ao eixo x. A mesma coisa acontece com o y2 e o menos y2. Eles estarão em horizontais simétricas em relação ao eixo x. Então, agora eu vou ter uma simetria mais esquisita, porque eu vou ter uma simetria em relação ao eixo y para os valores de x e uma simetria em relação ao eixo x para os valores de y. Isso me diz que o ponto formado pelo xy, domínio imagem, eles serão simétricos, esse para esse. E o y, menos 2y, menos y2, com 2y2, serão simétricos em relação à origem.
Então, ó, esses dois pontos são simétricos em relação à origem, assim como esses outros dois também são simétricos em relação à origem. Então, o gráfico de uma função ímpar, ela vai ter simetria em relação à origem. Isso. Cadê Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Por exemplo, x ao cubo, o gráfico ele é mais ou menos assim, ó. Dá exemplo, meu povo. Então, o que acontece nesse trecho da função acontece simetricamente nessa parte de baixo. Então, o que acontece nessa parte de cima acontece simetricamente nessa parte de baixo. Simetria em relação à Você comeu? origem. Esse ponto está à mesma distância desse aqui, ó, cruzando pela origem, ó, cruzando pela origem. Dé, vai estudar, Dé. Certo, gente? Função par, simétrica em relação ao eixo y, é mais fácil de enxergar. Função ímpar, simétrica em relação à origem. Certo? E aquela função nem par nem ímpar, Gustavo? Aquela função nem par nem ímpar, por exemplo, x mais 1 é uma reta assim, ó. Essa reta ela não possui simetria em relação ao eixo y e nem em relação à origem. Então, ela não tem paridade. A paridade aí tem a ver com a simetria. Simetria em relação ao eixo y para a função par, simetria em relação à origem para a função ímpar. Beleza, gente? A função par não precisa necessariamente passar pela origem. Perfeito. A função ímpar, sim. A função ímpar precisa passar pela origem, sim. Na função par, o f de zero pode ser qualquer coisa, porque esse ponto da imagem zero pode ser qualquer um. Mas a função ímpar, porque zero é igual a menos zero. O café, E aí, então, se as imagens têm que ser simétricas, a única possibilidade é que seja no zero. Botou pra mim já, foi? O f de zero é igual a zero obrigatoriamente na função ímpar. Não tem que passar pela origem. Boa pergunta, Junildo. Ok. Agora, vamos falar sobre crescimento. Crescimento é uma coisa mais intuitiva de se enxergar do que paridade. Tá? Então, mas o que é que diz a definição formal matemática sobre função crescente? Então, considere, mais uma vez, uma função de A em B. A gente diz que f é estritamente crescente. Essa palavra estritamente, eu posso omitir ela, não preciso necessariamente falar isso, estritamente crescente. Basta dizer que é uma função crescente. Função crescente, bom, cadê? 95 pessoas, então 93, 92 alunos, muito bom. Bom, então a função é estritamente crescente, ou simplesmente função crescente, se para o seguinte, dados dois elementos, A e B, pertencente ao domínio da função, pertencente ao A, conjunto A, Azinho e Bzinho. Se eu tenho A menor do que B, se acontece que a imagem de A também é menor do que a imagem de B, isso, quaisquer pares A e B que eu tome no domínio, nós teremos uma função crescente. Ou seja, na sequência do menor para o maior no domínio, eu terei as suas imagens também menor para o maior. Se A é menor do que B, a f de A é menor do que f de B. Por exemplo, a função f de x igual a 2x. Essa função, se eu pego x igual a 1, 2 vezes 1, 2. X igual a 2, que é maior que 1, 2 vezes 2, 4, que é maior do que o 2, que foi a imagem do 1. Então, se eu pegar x igual... Vou trocar a letra x e vou pegar A e B para poder associar a definição. Deixa eu liberar aqui alguém que está querendo entrar. Anderson. Então, se eu pegar Azinho igual a 1, Bzinho igual a 3, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 1 é menor do que 3. Então, se eu pegar o f de 1, que é o f de A, é 2 vezes 1, já foi a cabeça, foi mais rápido, a caneta foi mais rápida que a cabeça. 2 vezes 1 igual a 2. E o f de 3, que é o f de B, é 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 1 menor do que 3, f de 1, 2, foi menor do que 6, que foi o f de 3. É claro, isso eu testei só para 1 e 3, isso não garante que a função é crescente. Eu teria que testar para todos, certo? Mas eu estou só ilustrando com os valores 1 e 3. Tá? Bom, e o que acontece com a estritamente decrescente? Essa palavra estritamente, como eu falei a vocês, ela pode ser omitida
certo? Mas ela tem a ver com esse símbolo aqui, ó, o menor. Se eu tirar a palavra estritamente, eu posso colocar o menor ou igual na definição. Se eu colocar menor ou igual, aí ela vai deixar de ser estritamente, porque aí tem uma condição chamada função constante, senão ela poderia ser classificada tanto como crescente quanto decrescente, se eu mantiver o igual aqui. Mas na função decrescente acontece o seguinte: se eu tomar aqui, por exemplo, A e B, A igual a 1 e B igual a 3 da mesma forma. Agora, se eu pegar o menos x, né? Então, quem é o f de 1 é menos 1, e o f de 3 é menos 3. Então, eu tenho 1 menor do que 3, mas eu tenho que menos 1 é maior do que menos 3, né? Quem tem menos 1 deve menos do que quem tem menos 3, né? Que deve mais do que quem tem menos 1. Então, foi invertida a desigualdade, ó. A partir de valores do A menor do que B, o f de A foi maior do que o f de B. Isso acontece com a função decrescente, certo? Bom, antes de falar sobre o crescimento por intervalos, eu quero que a gente verifique um pouco sobre o que acontece com o gráfico dessas duas funções. A função crescente e a função decrescente, elas são muito intuitivas da gente verificar graficamente. Então, eu vou pegar novamente aqui esse diagrama, apagar toda a tinta do slide. Oh, tem um botão mágico aqui, rapaz, eu não sabia. Não para isso. Então, o que acontece com a função crescente? Se eu tenho Azinho menor do que Bzinho, então o Azinho ele vai estar sempre à esquerda do Bzinho. Concorda? Azinho menor do que Bzinho, o Azinho vai estar à esquerda. E se eu tiver f de A menor do que f de B, isso significa que a imagem do A, eu vou colocar aqui, por exemplo, f de A, vai estar abaixo do f de B, por exemplo. F de B. O f de A vai estar abaixo do f de B. Então, aqui eu vou ter o A, f de A, B, f de B. Então, meu gráfico, de alguma forma, vai sair daqui e vai chegar até aqui. Se ela for sempre crescente, ou seja, para quaisquer pares à esquerda que eu tiver andando para a direita, ou seja, do menor para o maior, o meu gráfico ele vai ter que andar do menor para o maior no y, ou seja, de baixo para cima. Então, se eu saio da esquerda para a direita, na função crescente, as imagens vão ter que ir de baixo para cima. Então, como é que vai ser o meu gráfico? O meu gráfico vai ter que sair de um ponto embaixo e sempre subindo. Sempre subindo. Deixa eu ilustrar isso aqui de uma outra forma. Vou pegar aqui, ó. Então, uma função crescente, ela do lado esquerdo, ela sai, ó, sempre subindo. Em relação, quando eu ando da esquerda para a direita, as imagens vão de baixo para cima. E aí eu vou construir uma função que cresce, né? Então, ela pode ser no formato de uma reta, pode ser no formato de uma curva, né? Pode ser no formato de vários tipos de curva. Então, eu posso ter vários tipos de funções que são crescentes. Na função decrescente, olha o que acontece. A menor do que B, o A estará sempre à esquerda do B. Mas a imagem f de A maior do que f de B. Isso acontece na função decrescente. Ora, mas se o f de A é maior do que o f de B, o f de A vai estar acima do f de B. Então, na função decrescente, vai haver um declive nessa função. Então, ao andar da esquerda para a direita, do menor para o maior, as imagens vão ter que ir do maior para o menor, ou seja, de cima para baixo. E o gráfico da função vai ser descendo. Ela será uma função decrescente. Então, o que acontece com a função crescente? Quando o x aumenta, o y também aumenta. E o gráfico vai ser uma curva ascendente. E o que acontece com as funções decrescentes? À medida que o x aumenta, ou seja, A menor do que B vai aumentando, o y ele vai diminuir, né? Diminuir.
ou seja, o f de A maior do que o f de B, e o gráfico vai ter uma função que está na descendente à curva, certo? Entendeu já, né? Gustavo, essa é uma confusão que muita gente faz. Então, Gustavo, a função crescente é diretamente proporcional e a decrescente é inversamente proporcional? Não. Eu dei uma pausa aqui, porque tinha, bem na hora, rolou aqui uma pessoa para entrar na sala. Então, Luiz, associar. Tá bom, Nádia, vou repetir. Eu posso associar crescente com acelerado e decrescente com retrógrado ou retardado. Olha só, o movimento acelerado, olha, porque retrógrado e retardado não é a mesma coisa, tá? Acelerado e retardado, progressivo e retrógrado, né? São conceitos diferentes, né? Nós temos o progressivo com velocidade positiva, né, que está a favor da trajetória, e o retrógrado no sentido contrário da trajetória. O acelerado é aquele que a aceleração é positiva, ou seja, a velocidade cresce. E o retardado, a aceleração é negativa, ou seja, a velocidade decresce. A gente pode dizer que é crescente, depende do tipo de função horária que você está analisando. Então, no movimento progressivo ou retrógrado, são crescentes as funções horárias das posições. E no acelerado e retardado seriam as funções horárias da velocidade. Então, no progressivo e retrógrado, a gente está comparando as posições, porque aí nas posições a gente olha, por exemplo, o quilômetro da estrada, né? Sai do quilômetro 0 para o quilômetro 1, para o quilômetro 2. Então, se eu estou andando no sentido positivo, então as posições estão aumentando à medida que o tempo também passa, está aumentando. É uma função crescente. O tempo aumenta, a posição na estrada também aumenta. O retrógrado significa que o tempo está aumentando, mas eu estou andando no sentido contrário das posições. Eu saí do quilômetro 20, fui para o quilômetro 5, fui para o quilômetro 0, etc. Então, eu estou diminuindo as posições à medida que o tempo aumenta. Então, x aumenta e y diminui. No caso, t, né, que seria o tempo, aumenta, a posição diminui, seria uma função decrescente do movimento retrógrado. Mas você já jantou? Então escove. Benjamin, escove lá o seu. Isso mesmo, Paulo. Depende do que a gente está analisando no Y, né? Que se é velocidade ou posição. Então, progressivo e retrógrado foi o que eu falei aqui agora em relação à equação horária das posições. Mas isso vocês vão ver mais lá na física, tá? Mas é importante que a gente faça essa associação entre o estudo das funções e também as funções horárias, né? Que não deixam de ser funções. Então, repetindo aqui para a Nádia. Isso, o Y, que é a função, que no caso é a função das posições ou a função das velocidades. A função crescente, desde o primeiro gráfico aqui de crescente, né? Certo. Então, no gráfico da função, eu vou desenhar aqui um outro gráfico de função crescente. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó. O que é que acontece, ó? Eu estou desenhando esse gráfico da esquerda para a direita. E o gráfico, o desenho está cada vez mais para cima. Então, se eu analiso aqui, ó, quando a gente vai analisar um gráfico, eu tenho que analisar dois tipos de grandeza. O x, que está aqui no eixo horizontal, e o y está no eixo vertical. O x crescendo significa que o x, o gráfico, eu analiso da esquerda para a direita. Y, x crescendo. Se eu analisar da esquerda para a direita, o x crescendo na esquerda para a direita, se o meu gráfico sobe, ou seja, andando da esquerda para a direita, olha o que acontece com o gráfico, ele sempre sobe. Então, ela é crescente, porque da esquerda para a direita o x aumenta, de baixo para cima o y aumenta. Então, esse gráfico representa uma função crescente. Mas se eu analisar esse gráfico aqui do lado direito, olha o que acontece. Eu vou analisar o x crescente, ou seja, da esquerda para a direita, o x crescente. Mas o gráfico está indo de cima para baixo. Então, o y dele está diminuindo à medida que o x cresce. Então, se o x cresce da esquerda para a direita, mas o gráfico desce de cima para baixo, então essa é uma função decrescente. Ok? Mas tá vendo a teimosia? Nádia? Beleza. Agora, como eu estava falando a vocês aqui, ó, a função, o crescimento da função, ele pode ser analisado por intervalos do domínio, certo?
Então, intervalos do domínio. Então, voltando aqui, ó. Novamente, eu vou apagar aqui os slides, a tinta do slide. Então, eu posso ter, por exemplo, uma função assim, ó. Esse é um gráfico de uma função. Né? Repare o que acontece, ó. Se eu começar a analisar ele daqui, andando da esquerda para a direita, esse gráfico vai subindo, 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 parou. Parou aqui nesse ponto. Esse valor aqui, ó, sei lá, vou dizer que é um certo x0. Então, vindo até x0, desses valores que são menores, né, que aqui a gente costuma chamar de desde menos infinito até x0, essa função tem um comportamento crescente. Todo mundo concorda? Isso, Sandro, não é primeiro grau, não. Uma função ímpar é sempre crescente? Não. Pode ser crescente ou decrescente. Então, repare que se eu pegar esse primeiro trecho aqui da função, ele cresceu, ela andou da esquerda para a direita, o gráfico subiu. Mas ele não subiu para sempre. Chegou aqui em x0, ele começou a descer. Então, de x0, ele até aqui, esse ponto. Nesse ponto daqui, ó, vou chamar de x1. De x0 até x1, ele decresceu, tá vendo? Foi uma descida. E depois, de x1 até mais infinito, né, ele voltou a subir esse gráfico. Então, essa função, ela não é nem crescente nem decrescente o tempo inteiro. Ela apresentou mudança de comportamento, né? Então, aqui ela teve crescimento, nesse trecho ela teve um decrescimento e depois voltou a ter um crescimento, certo? Então, quando acontece isso da função, tem uma mudança de comportamento em relação ao crescimento, a gente diz que ela não é uma função monótona. Né? Essa palavra monótona a gente sabe o que significa, né? Ah, é monótono, não muda nunca. Né? Não, a função cresce, decresce, cresce de volta, ela alterna o seu comportamento, então ela não é monótona, certo? Mas, se eu desenhar, por exemplo, uma reta como uma função polinomial do primeiro grau, como o colega comentou aí agora, ó, ela é sempre crescente ou ela é sempre decrescente. Então, as retas, funções polinomiais do primeiro grau, elas são funções monótonas. Nesse primeiro caso, uma monótona crescente. Nesse segundo caso, uma monótona decrescente. Porque ela é crescente o tempo inteiro. E é decrescente o tempo inteiro. Ficou claro, gente? Monotonicidade? Beleza. Por exemplo, um exemplo clássico que não é uma função monótona é a função quadrática, né? Que é uma parábola. A parábola tem no seu vértice o ponto onde ela muda de crescimento. Então, ela cresce até o vértice, depois decresce, quando a concavidade é voltada para baixo, concavidade voltada para cima, primeiro decresce, depois cresce. A gente vai estudar isso com detalhes na próxima semana, quando falarmos de função quadrática. Certo, certo, certo. Então, função crescente, né? Se o crescimento da função não varia, ela é monótona. E a função constante, ela não é nem crescente nem decrescente. A função constante, ó, é quando f de x, ou seja, todos os valores, todo o valor do domínio, ela sempre, o resultado dá sempre o mesmo. Coloquei aqui um k, uma constante. Numa função constante, ó, cadê a caneta? Que é uma bolinha tão miúda que às vezes some aqui que eu não enxergo, achei. Então, o que é uma função constante? Ó, todos os elementos do conjunto de partida são levados num único elemento do conjunto de chegada. Todo mundo vem para o mesmo K. Então, o mesmo valor, x0, x1, x2, x3, todo mundo levado no mesmo K. Qualquer valor de x do domínio é levado sempre no mesmo K. Essa é uma função constante. Essa função constante, ela nem cresce e nem decresce. Ela se mantém na mesma horizontal o tempo inteiro. Qualquer valor de x que esteja aqui, ó, x0, x1, todos os valores, todas as imagens têm a mesma altura, nem está acima, nem está abaixo, todos iguais, a altura k. É a função constante. O seu gráfico é sempre uma reta horizontal. Opa! Vamos dar um tempinho agora para perguntas. Margarete tem uma pergunta aqui. Diga aí, Margarete, você que está com a mão levantadinha aí.
É porque eu havia entendido que o senhor tinha dito que a parábola era uma função monótona, mas não, eu entendi errado, não foi? Não, A colega já corrigiu aqui. não é monótono. Nunca é monótono na parábola. Não é, Exatamente. né? Tá. Obrigada. Não é, porque ela muda de crescimento. Perfeito. Isso. Agora as retas sim. Só decresce. As retas sim Sim. são monótonas. Eu Maria entendi. Eduarda, pode falar. Beleza. Diga, Maria Eduarda. Levantou a mão aí. Não? Mais alguém, gente? Quer fazer alguma pergunta? Que esse é o último slide dessa aula, ó. Então, ó, só referência aqui, ó. E aí, na aula passada aqui, eu não falei sobre o finalzinho, né? Oxe, já acabou. Hoje eu pude concluir. Baiano mesmo. Ô, baiano mesmo. Eu estaria ainda na metade. Vai lá, se não tiver dúvida, eu vou passar adiante. Próximo assunto aí. Ok. Se não tem perguntas, é porque tem certezas. Se não há dúvidas, é porque há certeza. Ok. Bom, então agora a gente segue para o nosso próximo tópico, que é a função polinomial do primeiro grau, ou função afim. Eu já falei sobre função polinomial hoje, né? Função polinomial é aquela que sua expressão matemática é dada através de um polinômio. Um polinômio é uma soma de monômios, né? Aquelas expressões, que no nosso caso a gente vai ter uma variável só, então a variável x. Então são expressões que têm uma constante, um coeficiente, vezes x elevado a algum expoente, pode ser um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, né? São os expoentes possíveis para a nossa variável x. No caso da função polinomial do primeiro grau, né, a gente diz que o polinômio tem que ser do primeiro grau. Esse é o nome que a gente vai dar para ela, a função afim, o apelido dela. Então, a função, agora, ó, domínio e imagem, ou domínio contra domínio, vão ser o conjunto dos números reais. Aqui a gente já vai tratar a partir com o domínio no conjunto dos números reais. Chama-se afim, ou polinomial do primeiro grau, quando existem constantes A e B pertencentes a R, ou seja, dois números reais, tais que a função f de x é igual a ax mais b. Nesse caso, o a vai precisar ser diferente de zero para caracterizar o nosso polinômio, a nossa função, o nosso polinômio como um polinômio do primeiro grau. Essa expressão é de polinômio na variável x de grau 1. Daí a função ser classificada como função polinomial do primeiro grau. O que é o grau do polinômio, gente? Aqui eu tenho dois monômios, ó, ax mais b. Ax é um monômio, b é outro monômio. A soma de monômios vira um polinômio. Então, o polinômio, o grau dele vai ser o maior expoente da variável x. Aqui, ó, eu tenho ax mais b, é como se eu tivesse a vezes x elevado a 1 mais b vezes x elevado a 0. E x, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, né? Então, b vezes 1 é b. Então, ó, 1, nesse caso dessa expressão, é o maior dos expoentes deste polinômio. Então, como 1 é o maior dos expoentes, 1 vai ser o grau deste polinômio deste formato. Então, nos polinômios desse formato, o maior expoente é 1, é o grau do polinômio. Por isso que a função que tem esse polinômio como expressão é uma função polinomial, porque é um polinômio, do primeiro grau, porque o grau do polinômio é 1, ou seja, o maior expoente é 1. Se o maior é 1, só é possível até 0. Né? 0, 1, 2, 3, né? Não tem um expoente negativo, não é polinômio. Então, posso ter expoentes 1 e expoentes 0. Então, na função polinomial do primeiro grau, só tem dois termos. O com expoente 1 e o x com expoente 0. Né? Sendo que o nosso a ele tem que ser diferente de 0, porque senão o polinômio vai deixar de ter o grau 1 e aí ele será uma constante, não será um polinômio do primeiro grau. Exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. F de x igual a menos 3x mais 2. Menos 3 é o valor de a, é o coeficiente de x. E 2 é o b, que é o termo independente, ou coeficiente de x elevado a 0. Né? F de x igual a x mais 4. Se o x aparece sozinho aqui é porque ele está 1, né? 1 vezes x mais 4. Então, 1 é o a e 4 é o b. F de x igual a 2 menos x. Cuidado.
no que importa não é a ordem para que vem primeiro é o A e o B vem depois. Não. O A ele está sempre multiplicando o x com grau 1. Então é menos x, então é menos 1 vezes x, o A vai ser menos 1. E o B vai ser 2. E eu vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, f de x igual a 4x. Aqui também é uma função polinomial do primeiro grau. O A é igual a 4 e B é igual a 0. Então é 4x mais 0, né? Então B é igual a 0. É possível também, essa também é uma função polinomial do primeiro grau. Ah, Gustavo, e se a gente tiver f de x igual a menos 2, nesse caso aqui, ó, o A é igual a 0 e o B é igual a menos 2. Então, ela não é uma função polinomial do primeiro grau. Essa daqui é uma função constante. Foi o que a gente viu na estante aqui, né? Quando eu estava falando sobre crescimento, nesse caso, ela é uma função constante. Ó. Não depende de x. Qualquer valor de x que eu substitua, o resultado é sempre menos 2. Tudo bem até aí, gente? Fácil, né? O termo constante implica diferente de zero? Não, o termo constante pode ser zero. Foi esse exemplo que eu dei aqui, f de x igual a 4x, exemplo 4. Polinômio determina a força de y. Essa palavra força, vocês vão... É relativo, né? Mas, assim, determina, assim, a gente vai ver daqui a pouco, né, que o polinômio ele tem a ver com velocidade, tem a ver com, a gente vai estudar muito isso no cálculo, né, que a velocidade tem a ver com a derivada, e aí a gente diz assim, a força do polinômio, né, quanto maior o grau, assim a gente tem um polinômio que cresce mais rápido, digamos assim. Bom, observações. O número b, o ax mais b, né, o valor de b, ele é o f de zero. Como assim, Gustavo? O f de zero. Se a gente pegar essa expressão f de x igual a x mais b, que é a expressão genérica da função do primeiro grau, de polinômio do primeiro grau, né? Qualquer que sejam os valores de a e b, se eu substituir o zero no x, ou seja, calcular a imagem do zero, vai ser sempre a vezes zero mais b. E qualquer número real vezes zero é zero. Então é zero mais b, o resultado vai ser sempre b. Então o b ele vai ser sempre o resultado do f de zero. Então, em qualquer função polinomial do primeiro grau, o b é o resultado quando eu substituo x por zero, ou seja, o f de zero. Ele se chama valor inicial, ele chama de inicial, e essa é uma expressão que vem lá da física, né? Porque nas funções horárias da física, onde o x é o tempo, né, que é representado pela letra t, o tempo começa a contar de zero. Aqui na matemática, a gente pode colocar o tempo com valores negativos. O tempo não, o x com valores negativos. Não tem problema. Mas nas funções da física, a gente geralmente começa o t a partir de zero. Então, por isso que a gente chama de valores iniciais. Então, essa expressão que b é chamado valor inicial é porque ele é o f de zero. Porque o zero é considerado o valor inicial, né? Lá, essa expressão que vem lá da física. Mas o nome que a gente mais usa aqui é coeficiente linear. O B, valor inicial ou coeficiente linear, ou também chamado de intercepto, né, da função f. Quanto ao A, ele é chamado de coeficiente angular. O B, linear, o intercepto, a gente vai ver aqui que ele representa o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo y. Enquanto que o A, coeficiente angular, ele determina para a gente a inclinação da reta, o ângulo que a reta forma com o eixo x. E eu já estou falando aqui a reta, né? Mas eu nem mencionei que numa função polinomial do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Sempre uma reta. Esse valor de A pode ser determinado a partir do conhecimento dos valores de f de x1 e f de x2, que a função f assume em dois pontos distintos do domínio x1 e x2. O fato desse gráfico ser uma reta vem lá da geometria plana, que a gente tem que um axioma, uma verdade absoluta lá da geometria plana euclidiana, que diz o quê? Por dois pontos passa uma única reta. Então, conhecidos os pontos x1 e f de x1
x2 e f de x2 são dois pontos do gráfico, eu consigo determinar quem é essa reta. Eu consigo calcular os valores de A e B. Não se preocupe que vai ter muito exemplo sobre isso aqui, tá? Então, de fato, conhecidos x1 e f de x1, x2 e f de x2, se eu subtraio eles dois, eu vou subtrair o f de x2 menos f de x1, esse menos esse. Então, eu vou cortar, né? B menos B vai ficar 0. AX2 menos AX1, eu vou colocar o A em evidência, e vai ficar x2 menos x1. Então, quando eu dividir f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1, eu vou ter o valor de A. E aqui, f de x2 menos f de x1 é uma diferença de dois valores de y, de imagem. Aí a gente está chamando de delta y. E x2 menos x1 é uma diferença em valores de x, que a gente está chamando de delta x. A letra grega delta aqui, ela está indicando diferença, né? A subtração entre dois valores de y, imagem, e subtração de dois valores de x. Delta y sobre delta x, então, conhecidos dois pontos, eu consigo calcular o valor de A. E é claro que se eu voltar substituindo esse valor de A aqui, eu vou montar um sistema de equações e consigo calcular o valor de B. Então, conhecidos os dois pontos, x1 f de x1, x2 f de x2, eu consigo determinar os valores de A e B. Muitas voltas na cabeça, dor de cabeça. Segunda observação, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é sempre representado por uma reta. Essa é ousadia. A partir daí eu falei um instante, né? A partir do axioma da geometria, que diz que por dois pontos passa uma única reta, podemos determinar a expressão da função afim a partir do seu gráfico, extraindo dele as coordenadas de dois pontos. Exatamente dessa forma aqui, né? x1 f de x1, x2 f de x2, dois pontos. Então, dado um gráfico de uma reta aqui, né? Dois pontos quaisquer, x1, f de x1, x2, f de x2, dois pontos, 1 e 2 aqui, ó, determina essa única reta, e esses dois valores eu calculo A, substituo de volta, calculo B. Não se preocupe, vai ter exemplo sobre isso. Estou só falando por enquanto e daqui a pouco vai ter o exemplo prático. Então, determinação de uma função a partir do seu gráfico. O gráfico a seguir representa a posição de um carro em movimento numa estrada. O pessoal da física que já gosta, né? Tem movimento na estrada, gráfico. Tá, vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui um tempo representado pela variável x, né? Aí repare que esse gráfico começa no zero, né? Valor inicial, né? A partir do zero, né? Os tempos a gente não representa a forma negativa. Então, o tempo é de zero para frente. E a posição y, que está aqui representada pela variável y, né? 20, 60, etc. Então, determine a expressão da função que rege o movimento desse carro. Então, eu quero determinar a expressão da função. Então, eu vou ter que extrair desse gráfico dois pontos. Então, como é que vai ser isso? Ó? Então, o gráfico é uma reta, logo trata-se de uma função afim. E os pontos 0,20, 4,60 pertencem ao gráfico da função. Cadê, Gustavo? 0,20 e 4,60. Ó? Então, esse ponto daqui é o ponto, ó, o valor de x dele não tem deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Então, o x desse ponto é 0. E o y desse ponto, que representa a altura, está aqui marcado, a altura é 20. Então, esse é o ponto 0,20. E esse outro ponto aqui, que são os únicos dois conhecidos aqui que eu consigo determinar suas coordenadas, o x para a direita, valor 4, e o y para cima, valor 60. Então, 0,20 e 4,60 são os dois pontos conhecidos dessa reta. 0,20 e 4,60. E aí é aquele exemplo que a gente viu lá, né? x1, f de x1, x2, f de x2. Então, eu tenho aqui, para o ponto 0,20, a gente tem o quê? Ó? Y igual a x mais b. Como se trata de uma reta, a função é afim. Se a função é afim, ela tem esse formato, y igual a vezes x mais b. Aí eu vou substituir o x e o y, que são os valores lá, né? Que a gente extraiu do gráfico. Então, o y é igual a 20, enquanto que o x é igual a 0. Então, a vezes 0 mais b é igual a 20. Ora, mais a vezes 0 é 0. Então, 0 mais b é igual a 20, então a gente tem que o b é igual a 20. Mas se a gente tivesse prestado atenção lá, né, na nossa observação 1, a gente saberia que o b é igual ao f de 0. F de 0 é sempre um valor que está no eixo y.
Porque se o x é igual a zero, não tem deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Está em cima do eixo y. Então, onde corta o eixo y, o intercepto é o valor de b. E se a gente observar aqui, ó, nesse gráfico, onde corta o eixo y, onde intercepta o eixo y, é no valor 20, que é exatamente o nosso valor de b. Ok, gente? Cálculo de b, tranquilo? Fácil até aí? Beleza. Bom, agora para o outro ponto, 460, né? Para determinar os dois valores, eu preciso dos dois pontos. E aí a mesma coisa, y é igual a x mais b, o y agora é 60 e o x é igual a 4. Então a vezes 4 mais b igual a 60, 4a mais 20, agora substitui o valor de b, tá vendo? Substitui o valor de b para poder calcular o valor de a no nosso sistema de equações. Então 4a mais 20 é igual a 60, aí eu passei o 20, né? 60 menos 20 é igual a 40, 4a é igual a 40, então a vai ser 40 dividido por 4, o a vai ser igual a 10. Então nós tivemos b igual a 20, a igual a 10. Então a nossa função f de x igual a x mais b. A igual a 10 vezes x mais b, que é igual a 20. Se você quiser fazer um teste aqui, uma prova real, ó, se você pegar o f de 0, 10 vezes 0 mais 20, 0 mais 20, que é igual a 20, então formou o ponto 0, 20, que é aquele que a gente extraiu lá do gráfico. E o f de 4, 10 vezes 4 mais 20, 10 vezes 4 é 40, mais 20 é 60, e foi o outro ponto que a gente extraiu do gráfico, 4, 60. Uma provinha real aqui, rapidamente, né? 10x mais 20. Se vocês observarem na lista de exercícios, tem um monte de exercícios desses. Onde você tem um gráfico, onde você tem os pontos dados por extenso, e aí ele pede a expressão da função, ou pede, por exemplo, a partir disso, eu quero saber qual a posição que o carro estava no instante x igual a 5 horas. Onde é que a posição estava? Onde é que o carro estava? Em que posição? Quando aqui eu coloquei horas, mas é porque lá não tem valor do... Não está me dizendo se é hora, se é segundo, tá? Se é minuto. Então, vou botar x igual a 5. Qual é a posição y? É só substituir. X por 5. 10 vezes 5 mais 20. 50 mais 20. Y vai ser igual a 70. E aí formou o nosso ponto 5, 70. Né? Então, no instante 5, a posição é 70. E assim eu posso determinar qualquer um conhecida a expressão da nossa função. Ok? Tudo bem até aí, gente? 4a mais 20, sim, uau. Delta é um símbolo que indica variação. Perfeito, Antônio, beleza, é isso aí. Delta x vai sobrar. Se eu cortar o delta do y e o delta do x, vai sobrar y sobre x? É válido quando a gente regular? Não, Antônio, não, Luiz, a gente não pode cortar, não, o delta. O delta, como o Antônio falou aí, é um símbolo que representa a variação. E a gente só pode cortar se eu tenho multiplicações em cima e embaixo, né, numerador e denominador. Subtrações a gente não pode cortar. Né? É isso aí, Antônio. Beleza. Paulo Sérgio aqui, 4 mais 20, 4a mais 20. Delta x, xf menos x, final mais inicial. Delta e, é isso aí, Antônio. Perfeito, perfeito. Bom, agora vamos explorar um pouco do gráfico da função, né? Afim. Aqui eu vou pegar aqui o primeiro caso, quando o coeficiente angular for um valor positivo. A gente já sabe que não pode ser zero, né? Se for zero, a gente já viu que é uma função constante. É uma reta, sim, mas é uma reta horizontal, não é uma função polinomial do primeiro grau. Uma função constante é considerada um polinômio de grau zero, não um polinômio de grau 1. Para ser uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, tem que ser um polinômio de grau 1. Para isso eu tenho que ter o x, então tem que ter o a diferente de zero. Esse é um cara que tem que ver bem a base dele. Então, lembrando que a gente está com a aula um pouquinho mais estendida hoje, né? Começamos 8 horas, vamos até 9h30, então. São 9h10. E aí, como eu estou parado para fazer perguntas durante a aula, certo? Eu não vou deixar os minutos finais para perguntas, tá? Mas sim, sempre tem perguntas também no final, mas no decorrer. Bom, então eu estou pegando aqui, ó, dois valores, x1, y1, um ponto x1, y1 da função,
onde esse y1 é substituindo x1 no lugar do x, né? A vezes x1 mais b. Ora, mas se esse A é positivo, o que é que vai acontecer? Ó? X2 sendo maior do que x1, A vezes x2 vai ser maior do que A vezes x1. Concorda? X2 é maior que x1. A é positivo. Então, se o A é um valor positivo, se eu multiplico por números cada vez maiores, esses resultados vão sendo cada vez maiores. E somar B é a mesma coisa que está somando. Então, o y2 vai ser, consequentemente, maior do que o y1. E isso vai nos dar uma função, observe, de x1 para x2, da esquerda para a direita, o y1 para y2, de baixo para cima. Vai nos entregar, então, uma função crescente. Ou seja, o A maior do que zero vai impactar para a gente um A vezes x1 menor do que um A vezes x2. De x1 para x2. x1 menor do que x2. A vezes x1 vai ser menor do que A vezes x2, né? Porque o A é valor positivo. Né? Observe, se eu pegar só um exemplo aqui. x1 igual a 1. x2 igual a 3. Se eu pegar um A positivo igual a 4, quanto é que é 4 vezes x1? A vezes x1, 4 vezes 1 é 4. A vezes x2, 4 vezes 3 é 12. Então, mantém, né? 3 maior que 1, A vezes x1 maior do que A vezes... Ou A vezes x2 maior que A vezes x1, 12 maior do que 4. Certo? E aí, se eu somar o mesmo B, né? Soma qualquer valor aí, vai manter também o 12 mais B, vai ser maior do que o 4 mais B. Então, isso vai nos entregar, o A positivo vai nos entregar funções crescentes, retas em movimento de subida, em aclive. A positivo vai nos entregar gráficos que são retas em aclive, funções polinomiais do primeiro grau, funções afim, crescentes. Mas o que acontece se o A for menor do que zero? O mesmo exemplo, x1 igual a 1, x2 igual a 3. Agora eu vou pegar um A igual a menos 2. Quem vai ser o A vezes x1? Menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. E A vezes x2 é menos 2 vezes 3, que é menos 6. Agora, menos 6 é menor do que menos 2. O x1 é menor do que o x3. Mas A vezes x1 é maior do que A vezes x2. Inverteu. Aí, se você colocar o B, mas o B aqui vai somar a mesma coisa de um lado e do outro, não vai afetar a desigualdade. Então, o que acontece? Ó, x1, y1. O y1 está lá em cima, né? A vezes x1 é maior do que o A vezes x2, que está aqui embaixo, né? Mais B mais B. Então, quando esse A é negativo, o gráfico resultante vai ser uma reta em sentido decrescente, uma reta em declive. Então, o A negativo na função afim nos responde com uma função decrescente. Então, o A, coeficiente angular, define se o ângulo vai ser em aclive ou em declive. Se a função vai ser crescente no caso do A positivo ou decrescente no caso do A negativo. Tudo bem, gente? Até aí? Gráfico de função constante. Tá. Daqui a pouco a gente vai ver isso, Josival. Função linear, função de identidade. A gente vai ver esse detalhe, sim. Gráfico da função constante. Tá certo, Nádia. Na função constante, o A é igual a zero. Então, se eu tiver um y igual a 2, por exemplo. Então, se eu pegar x1, quem é que vai ser o y? x1 igual a menos 1. Quem é que vai ser o y? y1 vai ser quanto? 2. Não tem nem conta para fazer, o resultado é 2. Se eu pegar um x2 igual a 2, quem vai ser o y2? 2. Não tem conta para fazer, porque o resultado é fixo, é constante. Resultado constante. Então, eu tenho aqui dois pontos da função. Menos 1, 2 e 2, 2. Então, eu peguei 2 aqui, ó. Como eu sei também que é uma reta, né? Menos 1, a altura 2. E 2, a mesma altura 2. E aí, ó, iguais, né? 2, 2, mesma altura. Então, não teve nem aclive e nem declive. Função constante.
não é nem crescente e nem decrescente, o A é igual a zero. Mas essa função não é um polinômio do primeiro grau, polinômio de grau zero, certo? Função constante. Ok, Nádia? Você pediu exemplo numérico aí? Excelente. Percepção top. Excelente. Vamos para frente. Então, o crescimento e o decrescimento da função afim é dado pelo valor de A. A maior que zero, função crescente, como a gente viu lá, né? x1 menor do que x2, f de x1 menor do que o f de x2. Por quê? Porque o A é crescente, então ao multiplicar por x1, o A é positivo, desculpe. Ao multiplicar por x1 vai ficar menor do que A multiplicar A vezes x2. E aí somando o B vai dar a mesma coisa, né? A desigualdade. Então, cresce de x1 para x2 aumenta, de f de x1 para f de x2 aumenta também, função crescente. x1 menor do que x2 implica que f de x1 é menor que f de x2, essa é a definição de função crescente. E no segundo caso, da função decrescente, quando A é menor do que zero, o que acontece? De x1 para x2 está aumentando, mas de f de x1 para f de x2 está diminuindo, a reta está em decrescimento. Isso acontece porque o A é negativo, né? Então, com x1 menor do que x2, o f de x1 maior do que o f de x2, nós temos uma função decrescente para o A menor do que zero. Bom, aí foi que, quem foi que falou? Josival, quem foi? Deixa eu ver, Josival, isso, função identidade, função linear. Função constante, sim, é só uma reta, mas as outras também são retas, tá, Junílido? É também reta, mas só que ela não tem inclinação, né? A inclinação da função constante ela é horizontal. Função é o calcanhar de Aquiles. Oxente, vamos resolver isso agora. Então, casos particulares da função afim. Então, são casos particulares da função afim. Primeiro, a função linear. O que significa a função ser linear? Ah, rapaz, isso me lembra que interrompi aquele raciocínio do função crescente e decrescente, tendo a ver com diretamente proporcional e inversamente proporcional. Crescimento e decrescimento não tem a ver com proporcionalidade. Tá? A relação direta é a relação de crescimento, a relação inversa é a relação de decrescimento. Só que proporcionalidade significa mais coisa. Significa que se o crescimento no x duplica, o y também tem que duplicar. Aí o x e o y crescem na mesma proporção, a eles são diretamente proporcionais. A relação é direta, além disso ela é proporcional. Mas, se o x aumenta em dobro, o y decresce, ou seja, reduz-se a metade, aí eu tenho na mesma proporção um crescendo e o outro decrescendo, uma relação inversa. Se a relação é inversa, ou seja, de decrescimento, e na mesma proporção, aí sim é uma inversamente proporcional. Então, não significa que toda função crescente é diretamente proporcional. Não. Toda função crescente tem relação direta, x e y, mas proporcionalidade já é algo mais grave. Da mesma forma que a função decrescente tem uma relação inversa, mas a proporcionalidade é uma coisa mais grave. E as nossas funções lineares, elas sim apresentam relação proporcional. Daqui a pouco a gente vai ver como é a expressão da função linear. A função linear, eu vou colocar aqui, é aquela onde o b é igual a zero. A função identidade, esse nome identidade, né, tem a ver com a nossa carteira de identidade, que dá a nossa identificação. Quando eu pego a minha carteira de identidade, eu vejo a mim mesmo. Então, a função identidade é aquela que o A é igual a 1 e o B é igual a 0, ou seja, o f de x é igual a x, ou seja, o y é igual a x. Quando o y vai olhar para o x, ele vê a si mesmo. Então, por isso que é chamada de função identidade. Né? Identifica o próprio valor. Ok, Juninho. Então, essa é a função identidade. Y igual a x, f de x igual a x. E a função constante, como eu já falei várias vezes, embora não seja um polinômio de grau 1, seu gráfico representa uma reta horizontal. Daí o porquê dela ser estudada como uma função afim. Ela é estudada aqui junto, né? Mas é meio complicado a gente dizer que ela também é uma função afim, né? Então, se eu estou dizendo que é afim
é sinônimo de polinômio do primeiro grau, eu não posso dizer que a função constante é afim, tá? Mas ela estuda ali junto por causa da reta, né? Ela tem em comum com a função afim o fato do seu gráfico ser também uma reta. Mas nas funções afim, que são polinômios do primeiro grau, as retas são em ascendentes ou descendentes, aclives ou declives, crescentes ou decrescentes. A constante é sempre horizontal. Então, a função f de x igual a x mais b, no caso particular da função linear, o a vai ser diferente de zero e o b igual a zero. Recebe o nome de função linear. Esse tipo representa a relação de proporcionalidade entre x e y. Diretamente proporcional, né? Ou inversamente proporcional, nesse caso. No caso, inversamente seria y1 sobre x, então diretamente só. Mas representa a relação de proporcionalidade significa o quê? Ó? Que eu tenho, se o x duplica, o y também vai duplicar, né? X foi de 2 para 4, o y vai de a vezes x vezes 2, a vezes 4 também vai ter uma relação duplicada. Exemplos: f de x igual a 3x, a igual a 3, b igual a 0, f de x igual a menos 2x, menos 2 e o b igual a 0. São funções lineares. Como o b é sempre 0, teremos sempre que o f de 0, que é o b, né, vai dar 0, a vezes 0 que é igual a 0, indicando que um gráfico de uma função linear sempre passa no ponto 0, 0, que é a origem do sistema. A origem do sistema. E aí voltamos para aquela ideia da função ímpar, né? Todos os expoentes ímpares. Ó, x elevado a 1. Não tem x elevado a 0 aqui, porque é vezes 0. Então, as funções lineares são sempre funções ímpares. Enquanto que a função afim, onde a e b são diferentes de 0, não possuem paridade, né? Porque se tem o expoente 1 e o expoente 0, ela não possui paridade. Mas somente expoente ímpar, então essas duas funções, as funções lineares, são sempre funções ímpares. Excelente. Inclusive a função identidade, que é um tipo de função linear, né? A igual a 1 e b igual a 0. Esse gráfico é também chamado de primeira bissetriz, porque ela divide os quadrantes ímpares 1 e 3 ao meio, né? Como assim, Gustavo? Quem são os primeiro e terceiro quadrantes? Esse é o primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, né? A função y igual a x, ó, é essa reta aqui, ó, que divide esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse. 45, 45, 45, 45 graus. Por isso que ela é chamada de primeira bissetriz. Divide os quadrantes 1 e 3 ao meio. É a bissetriz dos quadrantes 1 e 3. E aí nós temos uma outra função, a função f de x igual a menos x, que é a segunda bissetriz, né? Ela divide os quadrantes pares em ângulos de 45 graus. O segundo e o quarto quadrantes. É a segunda bissetriz. Essa é a função identidade, y igual a x. Essa é uma função linear, mas é y igual a menos x. Certo? Primeira bissetriz, segunda bissetriz. Aqui eu estou dizendo para usar o GeoGebra, né, para visualizar. Então, quando vocês tiverem... Não dá tempo de abrir o GeoGebra? Acho que não dá não, só tem 6 minutos. Mas eu fiz o desenho aqui na mão. Na próxima aula eu exploro um pouquinho de GeoGebra com vocês. Aí a função constante, né, definida, né, com a igual a 0 e b diferente de 0. O b também pode ser 0, tá, gente? Seria a função constante igual a 0. Não é considerada formalmente uma função afim para não representar o polínômio do primeiro gráfico. O grau dele é 0. Mas seu gráfico é uma reta, então se estuda junto, né? E aí a gente tem aqui alguns exemplos de função constante. F de x igual a 2, f de x igual a menos 4. Né? Então, como seria f de x igual a 2, na altura 2 aqui, né? Horizontal. F de x igual a menos 4, aqui, né? Na altura menos 4, também horizontal, né? Seriam esses gráficos aí. Opa. Aqui a gente pode classificar rapidamente, ó, essas funções abaixo. Linear, afim, constante. Aqui não tem a função identidade, né? Então, analise o crescimento e utilize o GeoGebra para visualizar o gráfico. Então, enquanto vocês vão dar uma olhada nesses 4 aí, eu vou abrir o GeoGebra aqui para poder a gente fazer isso rapidinho.
Tá tudo ok até aí, gente? Ok, Lodoil. Obrigado. Excelente. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento de tela. Tela cheia. O efeito infinito agora. Rapidinho. Bom, então, classificando as nossas funções aqui. O que vocês dizem aí? Abre o áudio e me diz. A letra A. Que tipo de função é essa? Linear, afim ou constante? Não que a linear não seja afim, mas só para a gente diferenciar da linear. Afim. Afim. Isso. Crescente ou decrescente? Crescente. Crescente por quê? Eu acho que mesmo que Então, o valor coloque um valor negativo aí, vai subir, não vai descer, não. O coeficiente da variável x é positivo. Isso, o coeficiente da variável x, o coeficiente angular, né? Quem está multiplicando x é o a igual a 1, né? E o outro b, coeficiente linear, igual a menos 2, né? Como é que eu sei que é crescente? Porque esse a é positivo. Positivo igual a 1, então, crescente. Letra B, f de x igual a 4, qual é o tipo? Constante. Essa é constante. Bom. Isso, aqui o A igual a 0, né? B igual a 4, então ela não é nem crescente nem decrescente, ela é constante. Terceiro exemplo. Linear afim. Linear. Qual o valor de A? Decrescente, né? Menos 2, decrescente. Isso, menos 2, então ela é decrescente, porque o nosso A é negativo, né? E como ela é linear, o B é 0, né? E essa terceira, essa quarta aqui, essa função afim. Afim, ela é Então, decrescente. Decrescente. A negativo. Isso. O A negativo igual a menos 3, o B positivo igual a 2. Ela é uma função decrescente. E agora, para finalizar, vamos aqui no GeoGebra. Eu vou colocar aqui. Vocês já viram o GeoGebra, né? Em algum lugar? Se ainda não, primeiro contato com ele aqui, ó. Esse é o GeoGebra Classic. Vocês podem baixar gratuitamente na internet. E também tem a versão online. Vocês podem acessar ele online. Basta colocar GeoGebra no Google que vai aparecer lá. Então, essa é a tela de edição aqui. Eu posso digitar aqui minha função. A primeira função que é f de x igual a x menos 2. Então, aqui na entrada, eu posso colocar f de x ou colocar y igual a x menos 2. E ó, o gráfico automaticamente já aparece aqui. Eu posso dar Enter e apareceu aqui o nosso gráfico. Repare que, de fato, apareceu uma reta ascendente, né, uma função crescente, né? E aí, depois, na próxima aula, a gente vai explorar um pouco do coeficiente linear, b igual a menos 2, a gente viu, né? É o ponto onde ele intercepta o eixo y, menos 2. E depois a gente vai explorar um pouco da raiz dessa função, né, onde ela intercepta o eixo x. Segundo exemplo, quem foi? Constante f de x igual a 4. Aqui o GeoGebra não vai aceitar que eu coloque f de novo, porque para ele f já é essa, tá? Então eu vou colocar y igual a 4, ó. Então, opa, cadê, Gustavo? Não apareceu nada. Apareceu sim, porque tá lá em cima, porque eu tô aqui no... Olha aí lá. Ela chamou de G essa função, né? Ó, função constante, uma reta horizontal na altura 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, ó, horizontal. Ó, qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, x, vou botar aqui, um x menos 1, 4, pegar esse ponto aqui, ó, ele aqui, o ponto A, menos 1, 4, nessa altura, pegar o outro ponto aqui, ó, 2, 4, o outro ponto B, ó, também na altura 4, todo mundo com y constante igual a 4, né? Que beleza. Excelente. Terceira, f de x igual a menos 2x, como não vai aceitar f, vou colocar y igual a menos 2x. Olha lá, ó, minha função decrescente, que beleza. Olha ela, decrescente. Ela é uma função linear, não foi o que vocês disseram? O a igual a menos 2, e lembra que eu falei que a linear sempre passa na origem? Olha aqui, ó, na origem, ponto C,
pertencente ao gráfico da função. Eu vi no vídeo. Excelente. E a letra D, 2 menos 3x. Letra D, y igual a 2 menos 3x. Outra função decrescente. Tem lugares que Mas nesse caso, B igual a 2, percepto, ó, passa aqui no 2, ó, F de 0. tipo, você faz um 2, né? Ó, ponto D, ó. Passa aqui no 2. um tablet enorme assim no meio. Né? E A negativo, decrescente. Tá viajando. Né? E aqui a gente ficou com os 4 gráficos, né? Ah, Gustavo, só quero olhar esse daqui, ó. Então eu posso clicar aqui do lado, ó. A nossa moderna. Só que E aí ele tira lá da imagem o nosso gráfico. Ou eu posso botar aqui, o nosso valor de B aqui era menos 2, né? Que é o F de 0. não é pra direita, F de 0 e menos 2 é o ponto E. dessa cima. Lá em cima. Posso trocar a cor dele aqui, ó. Configurações. Posso trocar a cor dele, botar verde igual da função. Eu vi os vídeos. Eu posso mudar o estilo dele aqui, o tamanho do ponto maior, menor. Você achou muito vídeo ruim? Pode fazer um bocado de coisa aqui, certo? Você colocou ele que era ruim? Então esse é o nosso ponto Pega teu E. DVD, mostrou muito vídeo. Ó, ele lá. Beleza. Então exploramos um pouquinho aqui dos gráficos da função linear, da função afim, da função constante, O visor maior. né? Aqui uma outra função afim decrescente, uma função linear e uma função constante. Deixa eu mudar a cor dessa daqui para diferenciar um pouco. Vou botar um vermelho aqui. Mas eu vi Isso. Ele E essa outra daqui. Também vou mudar a cor. Vou botar essa daqui azul. Para ficar uma de cada cor. Excelente. Olha que maravilha. Ok, gente? Então, a gente vai ter tempo de explorar um pouco mais esse GeoGebra, essa ferramenta que constrói com bastante facilidade o gráfico das funções. Certo? Aqui eu estou usando o mouse, ó, o scroll, né, o botãozinho do mouse do scroll, para poder dar o zoom nessa tela daqui, tá vendo? E aqui eu posso dar print, eu posso colar em apostilas, eu posso, né, fazer postagem em fóruns, dando print da tela e colando no fórum, por exemplo, né? Pode fazer uma série de coisas com esse GeoGebra aqui. Ok, gente, então na próxima aula, né, aqui está o gabarito, né, afim crescente, constante, linear decrescente, afim decrescente. Na próxima aula a gente começa a falar sobre zeros ou raízes de uma função polinomial do primeiro grau. Ok? Vou manter aqui essas anotações e vou parar a apresentação da minha tela aqui. Temos um tempinho aqui para a gente perguntas. E aí, gente? Bacana, né, Sandra? Gostei, é bom mesmo. Excelente, é bom. É isso aí. Professor, o senhor me diz, por favor, novamente, o nome desse aplicativo? Vou escrever aqui no chat. GeoGebra. Porque no como eu chat tô aí. com o celular, tá pequeno. Obrigado. Tá, eu vou ver isso. Eu vou botar o site aqui. GeoGebra online. Cadê? É www.geogebra.org. Pronto, vou colocar aqui no site, ou no chat. Ele em português aqui, ó. Endereço. Opa, Antônio já colocou aí. Beleza. Opa, meu fone aqui tá com a bateria baixa. Diga, Suila, mais alguma pergunta? Não, muito obrigada. Ah, ok. Então, gente, se vocês não têm mais perguntas, essa foi a aula de hoje. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, a gente pede desculpas aí pelo probleminha que a gente teve no YouTube, mas a gente vai disponibilizar essa gravação também, tá? Aprenderemos essa disciplina como calcular o coeficiente angular a partir do ângulo entre a reta e o eixo X. Posso falar sobre isso sim, Lodoio. É a tangente, né? A tangente do ângulo é o coeficiente angular. Que é exatamente, né, o quociente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o delta y e o cateto adjacente é o delta x. Perfeito. Aqueles gráficos que mudam é chamado de senoide. Esse senoide aí é um assunto lá do final do curso, né? É aquela ondazinha que a gente chama de senoide, né? É o gráfico da função seno. E da função cosseno também, são senoides. Diga aí, Junildo. O professor, a apostila de atividade que colocou lá no AVA, tem algum prazo a gente tem que entregar, vale nota?
Não. Ali são exercícios de aprendizagem e exercícios de fixação. Elas não valem nota, não. São exercícios para vocês fixar. Ok, entendi. Ok, gente? Então, Antônio, pode pausar lá. Tem aplicativo, sim, na verdade. Para celular. Prontíssimo? Prontíssimo? Muito bem. Então vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de cada um. Também reforço o perdão, né, as desculpas para o Sr. Gustavo. Quero também pedir. Não conseguimos ir lá pelo YouTube, mas de fato deu certo. Rodou por aqui, foi bênção. Maravilhoso. Vou parar a gravação Beleza. agora. Valeu, Antônio. Obrigado aí você, viu? Valeu. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Leonardo perguntou aqui sobre o gabarito. Daqui para o final da semana, Leonardo, eu vou colocar esses gabaritos lá. Os tutores já estão